a possessão, no caso, é quando o demônio ele entra ali, né, na vida da pessoa, por causa ali das legalidades que ela vai abrindo, aí chega nesse ápice, né, que é quando a pessoa chega ali no estágio ali da iniquidade. Então, assim, eu não acredito que seja uma possessão. Eu acredito, assim, que tenha uma influência de espírito maligno em alguns ministérios. Então, assim, você vê, dar um exemplo simples para você. Você percebe quando uma pessoa ela precisa de libertação. Então, assim, existe uma influência desses demônios em algumas lideranças, em alguns ministérios. Eu acredito, sim, que os demônios estão influenciando ali algumas ações. Trono de Mamon, né? Trazendo ali muito apego ao dinheiro. E você vê que hoje em dia, pastor, os ministérios é muito uma questão assim, só pensa em si mesmo. Você não vê mais um ministério abraçando uma causa, né? A causa de crianças que passam por abuso sexual, crianças órfãs ou missões na África, né? A maioria dos ministérios é só crescimento. Tem ministérios que você vê, parece um shopping. Eu acho que a pessoa ela se sente até mal. É tanto luxo, coisa de ouro, para que isso na casa de Deus? Comércio dentro. Então, assim, eu acredito que tem a influência, assim, de demônios, que são as igrejas, que eu sempre falo isso, a igreja da porta larga, né? As igrejas lotadas, que a porta é larga. Então, eu atendo muitas pessoas, e aí a pessoa tá lá na fornicação, eu vou ali com meu namorado na igreja. Qual igreja que você vai? Aí a pessoa fala o nome, entendi. Como que você tá numa igreja que você não é exortado, que não é... Eu sei, gente, que existem igrejas genuínas. E eu não tô falando que a Peregrinos é a igreja perfeita. Jamais. Todas as igrejas vai ter um defeito, vai ter algo ali que pode ter errado no ministério. Mas, assim, o básico do básico a gente precisa passar para as nossas ovelhas, gente. Santidade, Bíblia, jejum e oração. Então, assim, muito cuidado. Muitos ministérios que carregam ali multidão, ouvi falar um ministério que fez uma área VIP para as pessoas famosas, né? Isso é lamentável. Por que que tem uma área VIP nesse ministério? Porque tem um espírito de idolatria ali muito grande, entende? Então uma pessoa uma pessoa famosa não conseguiria caminhar, porque o espírito de idolatria está sobre aquele ministério. Então se entra alguém famoso, ninguém ali se alimenta de um alimento sólido que vem do altar. É um alimento raso, porque não dá fundamento para aquela pessoa entender que a gente só pode adorar o nosso Deus. Eu acho isso muito bonito. Eu vou em alguns ministérios, você vê ali o líder até famoso, ele passa. Ninguém fica ali puxando ele. Eu também, para honra e glória do Senhor Jesus, não sou famosa, mas eu sempre passo isso nas lives, nas mentorias, pessoal, sem idolatria. Eu não faço nada, quem faz é Deus. E quando a pessoa começa a me procurar, eu só quero se for a pastora Pamela, eu já nem atendo, porque eu sei que a pessoa está com idolatria. Ela acha que eu que vou curar ela, que eu sou a cura dela. Então, quando a pessoa me procura e ela aceita, porque a gente tem uma equipe. E às vezes a pessoa quer falar comigo, mas não é possível. São muitas mensagens que a gente recebe. E aí eu vou e direciono, tem a missionária Roniana, tem a pastora Lorena, tem a Kátia, tem a Silvana, que está conosco. Não, eu não aceito. Eu só quero que seja a pastora Pamela. Aí eu já falo, não vou atender. Porque você vê que a pessoa, ela tá com uma idolatria. Não, o problema que eu tenho, só ela pode resolver. Uma vez uma pessoa chegou em mim, eu fui pregar, e a pessoa chegou no final da pregação, você é minha última esperança. Eita. Meu, isso é muito forte. Falei, em nome de Jesus, a tua esperança é Jesus, eu sou um ser humano. E aí, nem acontece nada quando a pessoa tá assim. Deus nem opera porque a pessoa tá... Foco errado. Então, assim, aquele ministério está debaixo de um espírito de idolatria. Então, por isso que precisa ter a área VIP. Porque tem um trono ali demoníaco. Que uma pessoa, existe ali algo que a pessoa está idolatrando o ser humano. Então, assim, tem demônio nesse lugar, certamente. Porque uma igreja saudável, um líder que fornece alimento sólido para suas ovelhas, pode vir ali a pessoa mais famosa do mundo, que ninguém vai abordar ali, porque aquelas pessoas, elas são ensinadas
da forma correta, elas aprendem o verdadeiro evangelho. Então a pessoa, o cristão verdadeiro, que ele se alimenta do verdadeiro evangelho, ele não tem idolatria. Pode vir, eu mesma, pastor, pode ser qualquer pessoa, não tem idolatria com ninguém. Eu só amo o meu mestre. Pode ser quem for. Às vezes a gente vê nos aeroportos, né? Ah, eu vou lá, não vou. Não vou. Se for de Deus, daquele profeta vir falar comigo, o próprio Deus vai lá falar para ele, olha, vai lá, entrega a mensagem. Mas eu não abordo ninguém. Eu não fico atrás nessa idolatria. Graças a Deus eu não tenho isso. E ensino as minhas ovelhas, as ovelhas do ministério, que elas não sejam assim. Pensei que ia na área VIP da igreja peregrina. Tá repreendido isso em nome do Senhor Jesus. Mas, pastor, eu peguei no seu treinamento, pastor, que você tem um tópico lá do treinamento falando que os demônios que causam doenças físicas. Fiquei curioso como é isso que acontece e quais são esses demônios que causam essas doenças e que doenças são. Então, os demônios que eles trazem, né, uma doença física, né, como que isso acontece? Eu vou dar um exemplo para você. É uma pessoa que ela guarda algum tipo de mágoa, ressentimento, e aquilo se torna um tumor. Entende? Aquilo veio da raiz da emoção dela. Eu tenho um exemplo na minha família, né? A minha mãe, ela faleceu de câncer. E se você for ver o histórico dela, meu, é muita coisa, né? Muita mesmo. A minha mãe, ela apanhou demais na infância, né? E assim, ela não teve ali aquele, né, aquele amor de fato ali, né? Ela teve dos pais, mas ela apanhou demais. Então, assim, ela tinha algo que ela guardava da infância, eu não sei, né? Eu desconfio que ela sofreu também abuso sexual, porque a minha mãe, ela tinha uma coisa assim comigo sobrenatural, assim, ela não deixava, nunca deixou eu sentar em colo de homem nenhum, nem de vô, nem de tio, de nada. Até quando eu tava no colo do meu pai, eu lembro que ela tirava, assim, ela se incomodava, então eu acredito também, só que ela nunca me falou. Então, assim, a minha mãe, ela passou uns processos, assim, muito tenebrosos. E por conta, né, das más escolhas dela também, ela, né, se envolveu com uma pessoa, nunca casou com essa pessoa, né? E essa pessoa, né, promoveu muito sofrimento na vida dela. Eu lembro que teve um Natal, eu nunca me esqueço, eu era criança, assim. E eu cheguei assim, eu acho que eu tinha ido comprar alguma coisa pro Natal e eu via manchas de sangue na parede, assim. Era noite de Natal. E ela com uma panela de pressão na mão, lá brigando com essa pessoa, deu a panelada, espirrou sangue na parede. Então, assim, a minha mãe, eu acredito que ela teve pouquíssimos momentos que ela foi feliz, assim, foram raros. E eu acredito que esses momentos foi quando ela era casada com meu pai, né? Mas por conta aí das más escolhas, ela decidiu, né, não estar com meu pai, quis ficar com essa pessoa. Meu pai, não tô falando que meu pai é santo, mas meu pai é uma bênção de Deus. E aí ela sofreu muito, né? E uma vez, eu nunca me esqueço isso, para você entender o peso das palavras no mundo espiritual. Eu escutei, eu até me emociono de lembrar. Eu escutei ele falando assim para ela: um dia eu vou ver um câncer te comer todinha. Eu vi esse homem falar isso para ela. E é muito forte isso, muito forte. Aí ela veio chorando, porque assim, a minha mãe, parecia que eu era a mãe dela, sabe? É uma coisa assim, uma relação que a gente tinha muito forte. E ela vinha, se aconselhava comigo, e ela veio. Ela me chamava de Bianca, meu nome é Pamela Bianca. Ela, Bianca, olha o que esse homem tá falando pra mim. Aí ela colocou assim a mão na cabeça, eu nunca me esqueço disso. E aí, realmente, foi dessa forma que ela morreu. Assim, foi algo muito... Eu não tô atrelando a culpa, né, da morte a esse homem que falou isso pra ela, mas a palavra que ele lançou no mundo espiritual surtiu um efeito. Então, tinha muitas legalidades, eles não eram casados, enfim. Mas foi muito triste, assim, a forma que a minha mãe morreu, assim, ela foi literalmente isso, assim, aquilo foi... se você vê uma foto da minha mãe no dia que ela descobriu a doença e como ela faleceu, você não acredita que se trata da mesma pessoa. Então, de fato, aquele tumor foi comendo ela, assim, de uma coisa terrível, né? Então, assim, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Eu creio que ela está namorada do Pai, foi, assim, uma obra. Eu creio que em tudo tem um propósito, né? Ela morreu dessa forma, morreu, mas ela aceitou Jesus,
ela pediu perdão para quem ela tinha que pedir, e quando tudo estava certinho, assim, nos últimos dias ela não falava mais, ela escrevia, né? E ela foi em paz. E aí o Senhor me trouxe a confirmação, porque eu chorava, e eu não conseguia parar de chorar. E aí o Senhor me deu uma palavra. E eu fui lá eu não lembro agora qual foi o número, né, a passagem. E eu fui lá naquela passagem que Davi, não tem quando Davi perdeu o filho? E aí ele ficou chorando, e aí depois que ele soube que o filho morreu, ele teve que se levantar e colocar de pé. Então o Senhor mandou eu meditar naquela passagem, e eu falei, tá bom, Senhor, eu entendi. Aí desde aquele dia que o Senhor falou comigo, descansa, ela tá comigo. Ela tá na minha morada. Aí eu não chorei mais, enfim. Mas voltando para esse assunto. Então acredito sim que palavras, que demônios sim causam doenças em nosso corpo, né? Existem uma infinidade de demônios que trazem esses prejuízos. Mas assim, você vê sempre o histórico da pessoa. Às vezes a pessoa desenvolveu ali um tumor, e aí você pergunta para a pessoa o histórico, né? E é sempre em regiões específicas, né? Então, assim, o da minha mãe foi primeiro no peito. Então, ela recebeu muita palavra de maldição. Ela também falava umas palavras feias, né? Então, por conta ali das legalidades, eu creio, pastor, né? Eu tenho certeza. Deus, ele não nos criou, ele não nos formou, né, no ventre da nossa mãe para a gente morrer dessa forma. Mas a gente veio de uma natureza caída, então existem as doenças, né? Não é da vontade do Senhor, mas por conta da desobediência, nós temos o livre-arbítrio de escolher fazer o bem. O livro de Deuteronômio, né? Capítulo 30, acho que é verso 11, eu comecei a ficar um pouco craque nessas coisas, nesses versículos, né, amor? E aí fala que os mandamentos que Deus deixa pra gente não é impossível de ser cumprido. Não está no céu, lá além, que você não possa trazer para você. Não estar no mar, que além daquele mar que você não possa trazer isso para você, que seja impossível, né? Eu acredito que é isso que fala a passagem, eu não lembro as palavras ao certo, mas está bem perto dos teus lábios e do teu coração. Então, quando as pessoas elas sofrem, sejam por esses tipos de coisas, se você for lá pesquisar, teve uma corrupção, seja na ancestralidade dela, seja por uma hereditariedade que não foi quebrada, né? Ou por alguma maldição que ela adquiriu. No caso, a minha mãe, ela teve a escolha. Ela estava numa boa, ela era casada com meu pai, casaram na igreja, tudo bonitinho, ela me tinha. Então, assim, ela conheceu essa pessoa também tinha um outro relacionamento, aí, ou seja, os dois largaram seus casamentos para ficarem juntos. Então, assim, o salário do pecado é a morte. Teve uma consequência, né? Então ela colheu. E todas as vezes que eu questionava o Senhor falava sempre para mim, filha, foi necessário um acerto de conta. Então, assim, a lei da colheita, pastor, ela vem. Então, assim, toda ação vai gerar uma consequência. Então, muitas pessoas, às vezes, elas chegam até a mim, pastor, fez um monte de meleca no passado, pintou e bordou, aí acha que é no estalar de dedo que ela vai. Eu falei, não, tudo que você fez... Talvez pense, eu vou entrar na mentoria da pastora Pam, vou resolver tudo. Exatamente, não é assim. Eu falei assim, ó, teve uma que eu atendi recentemente, ela pagou não sei quantos R$1.000 de trabalho, fez um monte de trabalho, falei assim, você deu dinheiro pro diabo, agora você vai colher a consequência, não é assim. Teve um que eu atendi também, que ele financiava o vício dos amigos, ele pagava a droga, né? E teve alguns ali que se deram muito mal, e muitos usaram droga às custas dele, né? Pessoas que tiveram casa de prostituição. Então, entende, dentro de uma casa de prostituição acontece todos os tipos de barbaridade, né? Incesto, pedofilia, zoofilia, e a pessoa estava financiando aquilo. Não é bem assim. Você vai colher, tem um preço. Entende? Então, esse que é o problema. Você escolheu viver isso. Aí, às vezes, a gente tá ali, de madrugada, você tá dormindo. Aí a pessoa tá sendo atacada por demônios, né? E não entende. Liga no número. Gente, não é assim. Você vai viver um processo. Liga, é que o meu telefone pessoal, eles não têm. Mas eles ligam, às vezes, no do suporte. Então, é igual a pastora Tânia Teresa fala. Às vezes, a pessoa vem com o coração ali aberto, vai no médico, olha, me opera. Não é bem assim.
O médico não vai, eu preciso saber qual é a legalidade que você está dando. Porque às vezes a pessoa está ali sendo atacada por demônio, mas ela está numa relação homossexual. De repente ela está fazendo algo, então o diabo, ele tem, eu falo sempre isso, gente, o diabo, ele não toca na vida de ninguém sem que haja uma autorização de Deus antes. O diabo, ele não tem poder para eu descer aqui, atravessar a esquina e eu sofrer um acidente. Ele não tem esse poder. A não ser que Deus permita. Ele pode promover ali o acontecimento com a permissão de Deus, né? Porque só Deus tem esse poder. Então, se você está sendo atacado por demônio, se você está sofrendo algum tipo de prejuízo, faz um alinhamento, uma autoanálise. Com certeza, tem uma brecha em aberto na tua vida. Muitos não gostam quando eu falo de Jó. Ai, Jó não pecou. Tem sim, teve uma legalidade na vida de Jó. Eu creio que tudo foi permissão de Deus, mas eu já assisti, eu fiz um estudo muito profundo de Jó. E a gente viu ali algumas coisas, é que assim, é papo para outro podcast. Mas para resumir, tem uma passagem lá que Jó fala: o que eu mais temia me sobreveio. Jó, ele tinha medo. Ele tinha medo de perder os bens materiais dele. Jó, ele tinha medo de perder os filhos, né? Então, ele meio que queria pagar os pecados dos filhos, oferecendo lá sacrifícios a Deus. Então, assim, tem um estudo muito profundo, que eu vou ter até a oportunidade de trazer isso numa live, que fala que o Jó sofreu a consequência do que ele fez. Aqui, muitas pessoas, elas não têm, elas são rasas, né, na Bíblia, então não tem aquela profundidade de estudar a fundo aquele texto, porque o diabo, ele anda ao nosso derredor. E existe um tribunal onde Deus é o justo juiz. Então, o que o diabo faz? Tem um livro da Rebeca Brau, Guerra de Ataque e Tribunal de Guerra. Eu acho que é um desses dois, que fala muito sobre isso. Que o diabo, ele tá lá só anotando o que você tá fazendo. Aí ele vai lá: Deus, tô indo lá tocar. Qual que é a permissão? Ele vai lá e fala: ó, tô vendo aqui, ó, a pastora Pamela tá em fofoca, maledicência, corrupção. Tem meu aval. Deus, ele não tem prazer no meu sofrimento, mas ele é justo até com o diabo. Se o diabo, Deus, eu quero ver agora a tua justiça, porque o que ela tá fazendo, ela tá quebrando uma lei, ela tá roubando, ela tá matando, fazendo algo. Deus, ele permite. Então, essa é a maior dificuldade das pessoas. Elas não entendem que se elas estão sofrendo a consequência das suas próprias ações.